muito obrigado aos organizadores pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é André Costa e Silva. Eu vou falar hoje para vocês sobre duas ferramentas que eu considero essenciais no desenvolvimento de materiais, especialmente aços: a metalografia termodinâmica. Sumário da palestra, nessa breve introdução, depois nós vamos tentar ver para onde está indo a metalurgia com a engenharia de materiais integrada computacional, o genoma dos materiais, como nós chegamos até aqui, que é uma história interessante. E, por fim, vamos tentar fechar com as perspectivas e desafios para esse mundo novo que evolui cada dia de uma maneira mais fantástica. Os materiais, e os aços em particular, são peças estratégicas para a gente conseguir concretizar qualquer coisa. Desde a produção offshore de petróleo, hoje com 2.000 metros de águas profundas e mais 2.000 metros no pré-sal de terra, a gente tem aços incríveis, materiais incríveis para conseguir fazer isso. Submarino nuclear, o Brasil tem um projeto avançado, isso é um vaso de pressão complexo, muito aço. Aqui nós temos o gerador de vapor feito pela Nuclep para usar em Angra 1 de reposição, alta tecnologia, materiais complexos. É o nosso orgulho brasileiro. Esse eu tenho até que mudar para botar um avião mais novo da Embraer, mas enfim, é um grande orgulho a gente conseguir concretizar isso. E por fim, como o dia do aço, a SpaceX, que o nosso amigo lá, o Elon Musk, terminou fazendo em inox. Então, com todos os materiais modernos e tudo, o casco da nave aqui é todo de inox. Então, o aço continua tendo um papel importantíssimo. É claro que não é só isso. Desde a roda ferroviária que você fala, isso é só uma roda. Se ela quebra, o acidente que ela quebra é fantástico. Quando ela quebra, pode ser fantástico, causar um prejuízo enorme. É um manifold submarino que dá um prejuízo, às vezes, por uma pecinha muito pequena. Então, não é só a parte de glamour, não é só a parte elegante dessas coisas muito sofisticadas, mas coisas que aparentemente não são tão sofisticadas, são extremamente importantes e os materiais têm esse papel fundamental. O método de a gente selecionar materiais, criar novos materiais, tem sido há anos, partir do conhecimento científico, partir para o conhecimento tecnológico, gerar capacidade tecnológica, concretizar, testar, operar e aí aprender com esses erros. E esse ciclo vai indo, mas o que acontece é que esse ciclo é um ciclo relativamente lento para os desafios que a gente tem hoje. Então, de alguns anos para cá, o Greg Olson e outros pioneiros aí criaram essa Integrated Computational Materials Engineering. Eu acho que o professor Riso vai também falar nisso, porque é uma área fascinante em que você tenta buscar nas várias escalas de estrutura as relações entre processamento, propriedade e estrutura e tenta modelar o material desde a sua escala quântica até a escala macroscópica, seja indo para cima ou para baixo, mas de qualquer maneira é um trabalho totalmente revolucionário, a maneira como nós estamos conduzindo esse tipo de coisa. A minha área mais ou menos fica por aqui, eu trabalho com termodinâmica, com microestrutura, eu não tenho competência aqui embaixo, e aqui nós vamos ver palestras hoje, eu acho muito interessantes aqui mais para cima, de elementos finitos, esse tipo de coisa. O genoma dos materiais é uma ideia fantástica, porque quando a gente pensa nas pessoas, a gente fala, está no DNA, a pessoa é assim, então, na verdade, muitas coisas estão no DNA, a pessoa nasce com essa característica, ela é assim, mas os efeitos externos é que moldam a pessoa. E isso acontece, segundo a gente tem um paper muito bacana do Larry Kaufman e do John Ugrin, que mostra que é a mesma coisa, quer dizer, você tem lá determinadas características do genoma do material, a termodinâmica, o magnetismo, e aí você aplica uma série de efeitos externos, solidificação, tratamento térmico, e você obtém uma peça com determinadas propriedades. Quer dizer, a gente precisa entender muito bem a moral da história, O genoma dos materiais, essa região aqui que o Greg Olson estava falando no slide anterior, para a gente saber, então, como processar e chegar aqui na nossa peça adequada. Como a gente está falando de aço, eu vou contar uma espécie de uma anedota. O ano de 1975, para a maior parte de vocês, é uma história quase medieval, mas eu estava na faculdade. E nessa época, se vocês olharem nessa figura, o aço tinha uma importância extrema no automóvel. Aqui a gente vê aço carbono, digamos assim, 50%. E aí, eu, todo animado, estava fazendo metalurgia, e a gente começa a ver essas notícias que o plástico ia acabar com o aço. Esse é um jornal de 68, e a previsão era
que os plásticos vão acabar com aço, os carros terão carrocerias de plástico, e eu falei, puxa vida, escolhi a ciência errada. Na época não era a ciência dos materiais ainda, era metalurgia, né? E o motivo disso, é claro, né? Havia uma visão de que os plásticos estavam evoluindo com uma tamanha velocidade, com uma tamanha dinâmica, que o aço ia morrer, né? O que aconteceu, se a gente olhar 2005 e olhar 2021, o aço está lá firme. Aí você fala, puxa vida, o plástico não evoluiu. Não, não é isso. Claro, o plástico evoluiu, o plástico é um material maravilhoso, mas o aço evoluiu, né? Aquela previsão, ela deixava de considerar que o aço ia evoluir também. Então, com a evolução do aço, ele garantiu o seu pedaço aí, continua garantindo em várias aplicações, até em avião, né? Você fala, puxa, o aço é tão pesado, mas o aço é muito importante e continua com uma participação muito importante. Então, se a gente olhar hoje, a gente produz quase 2 mil milhões de toneladas por ano, a gente não fala em bilhão, porque o bilhão em diferentes línguas tem diferentes significados. O preço é uma loucura, né, digamos, pode ser desde 60 centavos de dólar até $1 por quilo, né, que é preço de banana, basicamente. Se você for na feira, é o preço da banana, talvez. E a gente controla para fazer isso, no mínimo, 6 elementos, né, tem o ferro aqui, alguns na faixa de ppm, outros na faixa de centésimo de %, e produz esses 2 mil milhões de toneladas com uma série de pressões externas, que é a parte interessante. Novos materiais estão sempre aparecendo, e o mais importante, talvez, vocês têm ouvido aí muito, descarbonização, pegada de carbono, a preocupação ambiental. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o aço é maravilhoso do ponto de vista de ciclo de vida, porque você se recicla 100%. As usinas que produzem aço longo por aí estão mostrando claramente, né? Todo o aço vira sucata, todo o aço pode voltar a ser aço, né? Não é a mesma coisa com polímero, não é a mesma coisa com vários outros materiais. A pegada de carbono, eu gosto dessa figurinha aqui, porque se você vai passear na Europa, vai trabalhar na Europa, para ir daqui até Amsterdã, você, passageiro, gera 1,5 toneladas de CO2. É claro que isso não é a sua respiração, são as quase 200 toneladas de querosene que esse avião leva e queima. E então a sua contribuição é uma pegada de carbono razoável. Ninguém reclama disso porque todo mundo quer viajar e quer passear, né? E aí a gente olha, comparado com aço, na verdade, se você não tivesse ido à Europa, se você não tivesse, cada passageiro produziria 1 tonelada de aço, em termos de pegada de carbono. O grande problema não é a pegada de carbono de 1 tonelada de aço, porque vocês veem, compare com alumínio, compare com magnésio, fibra de carbono. Não, o aço é espetacular. O problema é que a gente produz uma quantidade imensa de aço. Então, realmente, a gente precisa encontrar soluções, né? O cara fala, vamos fazer com hidrogênio. Beleza, mas da onde vai vir o hidrogênio? Você vai ter uma usina térmica para fazer eletrólise, enfim. Então, mas é uma pressão muito importante que tem que ser considerada o nosso efeito, a nossa pegada sobre o meio ambiente. E isso a gente vê, as emissões automotivas, todos os países do mundo têm metas bastante rigorosas, né? Nós estamos chegando, estamos indo, é carro elétrico, é carro mais econômico, e por conta disso, a gente fica vendo como melhorar a eficiência energética e o peso do carro, claro, é muito importante. O grande problema é que às vezes as pessoas não falam, né? Os carros elétricos aqui, para carregar uma bateria, para carregar o motor bateria, a gente carrega um peso adicional. Então, isso é um problema bem interessante. Outra coisa que a gente raramente fala todo mundo fala que é muito elegante, né? Falar em aços de resistência mais elevada, materiais de resistência mais elevada para economizar peso do carro. Mas se a gente olhar o efeito da densidade, o efeito da densidade é espetacular na economia de peso do carro. Então, existem aços hoje com alto alumínio, alto manganês, que permitem a gente produzir ou vão permitir a gente produzir carros muito mais leves, sem necessariamente aumentar muito a resistência mecânica do aço, mas sim mexendo com a densidade, desde que a gente entenda como fazer isso. Então, a pergunta é como é que a gente chama aqui. O que eu estava falando até agora é isso, quer dizer, se você lê isso daqui da World Steel Association,
75% ou mais de 75% dos graus de aço que são comercializados hoje não existiam 20 anos atrás. Então, por quê? O que houve? A gente está em constante desenvolvimento. Como? O meu peixe, que eu vou vender para vocês, vou tentar vender, é que usando metalografia, usando termodinâmica, e o professor Riso vai falar da metalurgia física, os outros colegas vão falar de outras áreas, a gente tem desenvolvido novos aços, entendido melhor as propriedades dos aços, de modo que a gente conseguiu essa façanha. Quer dizer, na verdade, pensa assim, 20 anos para cá, nós criamos praticamente todo um universo de aços novos. Na área de materiais, a gente criou coisas incríveis, como imprimir uma vértebra em liga de titânio, a gente fabrica palitos de turbina incríveis, né? E como que a gente conseguiu chegar nesse ponto? Essa aqui é a questão. Primeira coisa, a gente tem que conhecer a estrutura do material. O nosso paradigma é que a gente só vai entender o material funcionando se a gente souber qual é a estrutura do material. Se a gente conseguir relacionar a composição química e processamento com essas estruturas e, consequentemente, com as propriedades, e isso é feito, então, através do que eu normalmente chamo, né, dessa equação básica da engenharia de materiais, que é mais plana do que o tetraedro, que todo mundo gosta, que é simplesmente dizer, se você combinar a composição química com a estrutura, você tem as propriedades. Então, a gente consegue prever as propriedades. E o conhecimento foi sendo organizado dessa maneira, com a exposição química mais processamento, me dá uma estrutura, e aí eu vou chamar a atenção para você dessa questão da escala, né? A gente não está falando de microestrutura, que é digamos, é o vício do metalúrgico, é a microestrutura. Nós estamos falando de estrutura em várias escalas, a estrutura das propriedades e a propriedade dá o desempenho. E o grande desafio que vocês vão encontrar, e que é a beleza desse século, é virar isso de cabeça para baixo. Quer dizer, você me diz qual é o desempenho que você quer, eu consigo converter isso em propriedades, eu desenho o material e desenho um processo de fabricação, e isso deveria ou deve acontecer num tempo muito mais curto, de modo que eu consiga atender a indústria, atender os desejos aí da sociedade. A estrutura é uma coisa muito interessante porque, como eu falei, existe um amor metalúrgico, e é verdade, porque é importante, né, por essa escala aqui, que é a microestrutura, até porque foi a primeira a ser descoberta. Mas se a gente começar, né, existe todo um problema, toda uma série de fenômenos que são relacionados à estrutura cristalina, se o aço é magnético ou não é magnético. Não adianta, se ele não tiver uma certa estrutura, ele não vai ser magnético ou vai ser magnético. Depois, isso, e aí, desculpa, hoje a gente consegue observar isso, né? Isso é uma visão aqui com um microscópio com um aumento relativamente baixo. Um micron, aqui nós temos um aumento bastante elevado desse contorno de grão, que está marcadinho aqui, e aqui nós temos uma análise química da segregação de boro, né? Então, esse moço Shigesato, lá da Dimponsil, mediu, né, para comprovar ou para quantificar quanto boro segrega para o contorno de grão, e esse eixo aqui são nanômetros, né? Então, essa ferramenta é muito poderosa, porque até 1970, quando o Hondros fez as primeiras teorias de segregação para contorno de grão, era tudo meio teoria, você tinha eletros OG para olhar, mas esse tipo de análise é uma análise mais moderna, e você consegue olhar realmente, né, em escalas muito pequenas, não é escala atômica ainda, mas está quase. Na próxima escala, a gente tem a microestrutura, e a microestrutura, a gente vai falar daqui a pouco, ela depende muito de como você revela essa microestrutura, né? Isso é uma microestrutura de um fundido, foi atacada com Nital, todo mundo sabe, mas essa foto é especialmente linda, eu vou mostrar até outra vez de novo, porque o autor atacou o mesmo corpo de prova com dois ataques diferentes. Ele tampou metade e depois atacou a outra metade. E olha que coisa maravilhosa. A outra metade ele atacou com um reagente chamado Oberhofer, que revela as dendritas. Então, a gente vê aqui que esse fundido que tinha ferrita intergranular, perlita, possivelmente, tem segregação e solidificou dendriticamente. Duas coisas que são informações complementares. Olha o poder da metalografia, né? Ela me diz aqui, ó, a estrutura das fases constituintes, e ela me diz aqui como que o material foi fabricado, basicamente, que ela está me dizendo, pelas dendritas, que isso é um fundido, né? Então, fantástico.
Só que quando você cresce e olha uma placa de lingotamento contínuo, isso daqui tem 250 milímetros, essa dimensão aqui, a largura hoje no estado da arte, você faz até 2 metros de largura, se quiser. E aí você vê nesses 250 milímetros, né, se você pegar um pedaço e der um zoom, você tem heterogeneidades significativas. Você tem uma determinada limpeza aqui. Isso é uma impressão de Bauman, desculpe, não é um ataque que revela onde tem mais enxofre, mais óxido, menos óxido. Aqui, então, junto à superfície, você tem um aço limpinho. Aqui no raio interno da máquina de lingotamento, você tem uma concentração de inclusões. Mais para dentro, lá na linha central, tem um monte de inclusões e poros. E se você quando você laminar isso daqui, isso vai tender a se homogeneizar um pouco, mas não vai desaparecer, né? Então, você ignorar que essas coisas acontecem é perigoso, porque se você olhar esse aço aqui nessa região ou esse aço aqui nessa região, a chance de você dizer que você está falando de 2 aços diferentes são enormes, né? Se você não tomar conta da questão da macroestrutura, né? E aí, para a gente olhar, esse japonês que está aí no canto é um japonês de estatura normal, não é um bonequinho de algum seriado, né? Então isso é um lingote de 600 toneladas feito para fazer um rotor para uma usina elétrica, né? Um rotor para um gerador elétrico. Então imaginem, né, a complexidade que é solidificar e produzir um lingote desse tamanho, né? E aí você dizer, agora eu vou tirar uma micro aqui dessa pontinha para olhar a microestrutura. Pensem só, pensem tudo que tem aí em termos de macroestrutura para a gente levar em consideração para entender o produto, né? Então, vamos olhar como é que foi essa nossa viagem com essas duas ferramentas até hoje, né? Os conceitos eu normalmente separo aqui por uma questão meio arbitrária, né? O estudo da constituição e diagrama de fase do estudo da termodinâmica e termoquímica. Essa daqui foi basicamente gerada pelo interesse nas máquinas térmicas, e essa daqui foi basicamente gerada pelo interesse nas reações químicas e nos materiais. Só que eu botei uma linha adicional, que é a metalografia aqui no fim. Se a gente lembrar lá do quem leu O Nome da Rosa, ou quem viu o filme, o Sean Connery era um monge lá do século XII ou XIII, sei lá, que usava óculos. Então, lente é uma coisa antiga, já existia, né? As pessoas descobriram com bastante tempo, mas era uma raridade, a ótica era uma raridade, até que o Gutenberg inventou o livro, e pelo menos, eu diria assim, que 20% ou 30% da humanidade descobriu que eu era míope, tinha algum problema de leitura e não conseguia, de visão, e não conseguia ler o livro, né? Isso tem um livro muito bacana sobre as invenções que mudaram o mundo, e esse é uma coisa interessante, porque a ótica explodiu a partir da imprensa. Então você fala, mas o que tem a ver uma coisa? Tem tudo a ver, né? Porque todo mundo queria ler. É claro que ser analfabeto ou não é um outro problema, mas se você não consegue nem ler, nem ver as letrinhas, então a ótica começou a desenvolver no século XV aí de forma dramática, e já em 1600 o Hooke tem um livro que ele olha as primeiras células já com microscópio. Olha que coisa fantástica, né? Ao mesmo tempo, lá o Lavoisier fez talvez a teoria mais importante para a siderurgia, a teoria da oxidação, ou seja, que o ferro pode ser ferro metálico, pode ser ferro oxidado, que o alumínio pode ser alumínio metálico, alumínio oxidado. Isso foi fundamental para a gente conseguir fazer aço, né? E na máquina térmica está lá o Carnot trabalhando em eficiência, segunda lei. Aí logo mais adiante algumas coisas apareceram que podiam ser vistas sem microscópio. Eu vou mostrar para vocês uma foto aqui, não está soletrado errado, o nome do cara era Luísio mesmo, então não é Alois, não tem 2 L's, né? Então apareceram alguns meteoros que esse moço Wittmann-Statten viu lá no museu e ficou fascinado. Esse Schreiber viu que era uma microestrutura, e aí a gente desenvolveu a primeira lei, conservação de energia, até a esquerda, mas devia estar à direita, calor de reação, a entropia foi formalizada. O Sorbe, né, que é um cara importantíssimo, começou a fazer petrografia, quer dizer, era olhar minerais, mas logo ele começou a olhar metais também, e foi, digamos assim, o pai da metalografia. E observem, mais ou menos no mesmo ano, um pouco antes do Sorbe nascer, o Bessemer pegou lá a teoria da oxidação do nosso Lavoisier e começou a fazer aço em quantidades astronômicas. Na mesma época, o Siemens e o Martin inventaram o forno de Siemens-Martin,
Então, esse ponto aí, se vocês olharem a produção de aço no mundo, é um ponto de inflexão. Começou a se produzir aço em quantidades significativas, 40 mil toneladas por ano. Imagina só, a gente está falando lá de milhões na época, mas mudou o mundo, né? Então, para entender o aço, lá em 1889, o Le Chatelier inventou o termopar de platina ródio, que vai ser muito importante para análise térmica. O nosso amigo Austin, que é o padrinho da austenita, começou a usar análise térmica para tentar fazer um diagrama ferro-carbono. Eles não sabiam quais eram as regras que tinham que ser cumpridas, porque, ao mesmo tempo, mais ou menos, o Gibbs estava criando as regras e descobrindo o que definia o equilíbrio entre as fases, mas numa linha totalmente diferente e independente. E aí, só para a gente ter um susto, né? Aquela ponte que todo mundo vê nos filmes de Nova York, a ponte do Brooklyn, né? Que é uma senhora ponte, se a gente pensar, está lá em pé, né? Isso aqui já é uma foto até pós o World Trade Center. Ela foi construída em 1883, então, olha só, já tinha aço suficiente, conhecimento suficiente, qualidade do aço suficiente, e não tinha um diagrama de fase de equilíbrio ferro-carbono decente, né? Então, olha como essas coisas vão, quer dizer, andando juntas, e o desafio é fabuloso, né? O Osmond, que foi um cara também muito importante, pegou o termopar do Le Chatelier e começou a fazer DTA, né? Basicamente DTA ou DSC, se você queira chamar, mas ele começou a fazer análise térmica para ver as transformações de fase do ferro. E lá em 1909, o Howe fez o primeiro diagrama ferro-carbono que atendia a regra das fases de Gibbs, já aparece até o nosso. É pena que o cantinho aqui em cima não aparece, porque não tem peritético ainda. Entendeu? O peritético foi descoberto 5 anos depois disso. Com essa evolução toda, eu não vou nem falar aqui no que aconteceu no século XX, porque vai dar uma palestra inteira. Eu estou até ansioso para ver a palestra do professor Riso aí sobre isso, que é a metalurgia física, como ela evoluiu. Mas o que aconteceu que, para nós aqui na termodinâmica, é muito importante, em 1970, o Kaufmann formalizou, Larry Kaufmann formalizou a ligação entre essa informação, e a gente passou a ter um método que chama Computer Calculation of Phase Diagrams. Não é? Então, ele falou, olha, esse negócio de diagrama de fase ou a termodinâmica, na verdade, é a mesma coisa, e a gente tem o comportamento da matéria lá, como a gente falou do genoma do material, né, que está fixado pela termodinâmica. Então, como é que ela é, ou como é que ela foi até chegar na termodinâmica computacional? A gente tem um problema, sempre teve, né? Quando você tem medidas experimentais, todos nós sofremos, porque os professores de metalurgia física adoram diagrama de fase. Então, a gente vive vendo diagrama de fase, olha aqui, procura ali, mas é uma ferramenta, é uma informação que está normalmente isolada de outras. No quadro negro se desenha curvas de energia livre e composição, mas nunca tem número, né? Essas curvas que eu mesmo desenho, que os professores desenham, são curvas esquemáticas para traçar tangente comum, coisa e tal, mas depois, para o pessoal de aciaria, o que interessa são os coeficientes de atividade, as energias livre de formação, e a gente faz outras contas diferentes, como dizem os paulistas. Quando a gente quer fazer balanço térmico, a gente procura entalpia e CP, e o grande desafio é que nunca a gente acha a tabela ou a informação que a gente quer. Quando eu quero essa informação, eu tenho essa, quando eu quero essa, eu só tenho aquela. Né? Todo mundo já passou por isso, eu não preciso nem falar da frustração que é você não achar o dado termodinâmico. A termodinâmica já é difícil, se você não acha o dado termodinâmico ainda, ela se torna muito pouco útil. Essa ideia de que a gente falou, quer dizer, o que aconteceu? Né? Uma grande sacada que eu levei muitos anos para entender é que quando você mede o CP, ou quando você mede a entalpia, ou quando você mede a energia livre, ou quando você mede a entropia, na verdade, essas propriedades não são propriedades independentes. Né? Se elas forem dessa mesma material azul da caixinha, elas têm que ser consistentes, e elas são matematicamente consistentes porque se a gente, por exemplo, escolher para definir o CP um polinômio como esse, que foi o que o Baishevsky propôs, como a entalpia é integral do CP, a gente não pode ter um valor qualquer para entalpia, não. Só tem um termo novo aqui, que é esse termo que define basicamente onde é o zero de energia,
porque não existe nenhuma lei da termodinâmica que diga onde é o zero. A entropia também está relacionada com o CP, então, mesma coisa, esse termo aqui não é independente, porque ele está ligado à terceira lei da termodinâmica, que estabelece o zero da entropia, e, por fim, a energia livre de Gibbs também decorre desse sistema do polinômio. Então, você não pode medir um CP que não esteja relacionado com a entalpia. Um dos dois errou, né? Então, os bancos de dados que a gente usa em termodinâmica computacional, que é uma ferramenta que todo mundo usa em CME hoje em dia, são baseados em energia livre, e você consegue reconstruir as demais propriedades sem nenhum problema derivando polinômios, né? O computador gosta de derivar e integrar polinômio, então é tranquilo. O método CALFAD, como é que ele funciona, então? Na verdade, você pega todos os dados experimentais, porque a gente já está convencido pelo slide anterior, que, na verdade, todos estão ligados intimamente, nada pode ser independente um do outro, e a gente escolhe, então, um modelo para descrever a energia livre de cada uma das fases. A gente ajusta esses modelos a esses dados, né? Só para vocês terem uma ideia do poder do método, o último ajuste do sistema ferro-carbono usou ou selecionou mais de 3.000 dados que eram considerados confiáveis, não é? Claro que existem talvez 10 ou 20 mil dados experimentais no sistema ferro-carbono, mas eles selecionaram 3.000 e poucos, ou muitos, confiáveis, e transformaram em 17 parâmetros para descrever energia livre. Então, o poder de síntese, quando você emprega a teoria correta, é absurdamente alto. E a gente usa isso como? A gente usa minimizando a energia livre e achando as condições de equilíbrio para um sistema real, como um aço, como uma liga de cobre, como uma superliga, né? Depende do que você está fazendo. Mas, o que acontece? Eu boto aqui sempre vencer o hábito pode ser difícil, porque as ferramentas no passado sempre definiam o algoritmo que a gente usava, né? Essa figura, cada vez na plateia tem menos gente que sabe o que é isso é uma régua de cálculo, né? Até 1973 era isso que a gente usava para fazer multiplicações, logaritmos e coisas assim, não tinha nenhum, ou então fazia no papel lá na munheca, né? Aquele filme das senhoras da NASA que fizeram aqueles cálculos todos, né? Vocês talvez tenham visto, quem viu aquele filme que é muito bonito, deve ter visto as moças trabalhando com régua de cálculo. E aí o que acontece? Como a gente tinha que fazer teorias e métodos de solução da termodinâmica usando essas ferramentas, a gente termina misturando o algoritmo, a ferramenta e a teoria. Então, em 74 surgiu essa maravilha que foi HP 35, em 1980 surgiu o computador pessoal. Hoje eu não vou nem falar porque eu não sei onde é que nós estamos em computador, mas o fato é que, por incrível que pareça, a gente continua, eu pelo menos ainda ensino na faculdade os métodos que foram desenvolvidos para usar a régua de cálculo, porque a gente não tem muitos métodos intermediários. O método para a régua de cálculo sobreviveu durante muito tempo e nem todo mundo tem acesso ainda à termodinâmica computacional. Então, se você olha um metalurgista físico e pergunta para ele qual é a solubilidade do oxigênio no ferro, ele fala, me dá um diagrama, o ferro líquido, me dá um diagrama ferro-oxigênio. Ele vem aqui nesse cantinho, aqui é ferro líquido, esta linha é o fim do campo do ferro líquido, então aqui está a solubilidade. Você pega um cara da aciaria, ele vai dizer, não, eu vou calcular o equilíbrio ferro mais oxigênio dando FAO, ou, né, usando a solubilidade do oxigênio no ferro, o ΔG de mistura, e vou calcular. Né? Não surpreendentemente, os dois vão achar o mesmo resultado, desde que os dados sejam consistentes, mas é como se existissem duas termodinâmicas. Um cara olha uma coisa de um jeito, o outro olha do outro, e se os dois conversarem um dia, fala, puxa, que legal, você achou o mesmo número que eu, hein? Bacana. Né? A mesma coisa se a gente for falar precipitação de carbonitreto em aço. Né? Você pode olhar, aqui, é claro, está numa escala muito expandida para a gente ver, mas no diagrama ferro-carbono-nitrogênio, aqui no canto existe uma região de austenito, e essa curva aqui é a solubilidade, é o produto de solubilidade do carbonitreto. Desculpa, aqui só do carboneto, não tem nitrogênio aqui. Você pode transformar isso num gráfico a 90 graus e você pode, de novo, né, se o cara for chegado ao método dos aciaristas, vai dizer, não, mas eu vou calcular o produto de solubilidade, eu não quero um diagrama de fase. Não surpreendentemente, o produto de solubilidade vai dar, ou deveria dar, tão perto quanto possível, da curva. Aí existem complexidades
que esses métodos simples não conseguem resolver, e a termodinâmica computacional, mais uma vez, se torna uma ferramenta essencial, né? E só para mostrar mais um hábito que é terrivelmente fixo na nossa cabeça, se você falar em equilíbrio ferro-nitrogênio ou ferro-hidrogênio, sempre, né, aparece um gráfico temperatura, solubilidade. É o padrão. Todos os livros aparecem assim, né? E nunca aparece esse mesmo gráfico rodado de 90 graus, que é o diagrama de equilíbrio, temperatura, percentagem de nitrogênio, que tem os campos bifásicos, né? Aqui eu tenho ferrita mais gás, que é esse campo, aqui eu tenho austenita mais gás, que é esse campo, né? Então a gente fica muito prisioneiro das coisas que a gente já viu, das coisas que a gente está acostumado a ver, e a primeira coisa que a gente tem que fazer em todas essas áreas da ciência é tentar soltar a cabeça e enxergar essas coisas de uma maneira mais flexível, né? Então, os programas todos fazem, eu não vou detalhar aqui, mas basicamente todos os programas precisam ter uma descrição de energia livre, tá, de cada fase, e minimizam a energia livre total, levando em conta, o que é mais bacana, todas as fases que podem existir, porque o trabalho quem faz é o computador, quer dizer, não é mais uma coisa assim, eu tenho que descobrir qual é o óxido que forma para poder achar o ΔG. Não, aqui você pode colocar todos os óxidos possíveis e ele deve achar o equilíbrio certo, né? E aí, então, eu vou passar a fazer uma série de exemplos aqui em cima do aço para a gente ver como é que essas ferramentas são usadas, e eu espero que a metalografia agora vai aparecer mais. Mas por quê? Porque, embora a gente saiba, e talvez, eu acho que não, o pai, William Bragg, e o filho, William Bragg, que ganharam o prêmio Nobel em 1915, né, com a difração de raio-x, eles comprovaram, sem dúvida, não é cristal, embora todo mundo já soubesse, né, que várias coisas eram cristalinas pela forma externa, né, os metais ainda tinham uma certa dúvida, talvez, e a difração de raio-x mostrou, não, é cristal, não tem problema, mesmo sem você conseguir ver os átomos. Mas o que acontece? Você não tem monocristais, né? Então, a primeira pergunta é como é que vários cristais ou várias coisas ocupam o espaço, né? Que é um problema que ocupa as pessoas há muito tempo, né? Então, isso daqui é um desenho de células de gordura humana, isso daqui não é um desenho, eu botei aqui, você vai falar, isso daqui é um desenho de grãos do material. Não, não é, são células de gordura. Por quê? Porque a regra que define isso não é uma regra metalúrgica, é uma regra de ocupação do espaço, como vocês vão ver, outros trabalhos já devem ter visto. Dois caras muito famosos, na verdade, o Buffon, que escreveu uma enciclopédia sobre a ciência das vida, depois o Martin fez também, mas o Buffon descreve uma experiência fabulosa, que ele encheu um potinho, na verdade, tem uma controvérsia que diz que não foi ele, que alguém já tinha feito, mas imagina que experiência maravilhosa. Ele, o Buffon, encheu um potinho com ervilhas, né? O Martin depois fez mais chique, encheu com bolinhas de chumbo. Para quê? Para comprimir, né? E agora ver o que acontece com essas bolinhas quando o espaço tem que ser ocupado por elas. Então, à medida que vai apertando, olha que loucura, à medida que elas vão sendo apertadas, você termina formando uma estrutura dos grãos para ocupar o espaço. É claro que é isso que acontece com o metal, não, já não aperta um monte de esferas para formar um grão, mas é isso que acontece no sentido de que essa é a melhor maneira de ocupar o espaço. Tem trabalhos lindos do Lord Kelvin, do Cyril Stanley Smith, que mostram quais são as formas que os grãos devem ter. E o que acontece? Muita coisa a gente vê a olho nu, e isso é que claramente deu toda essa iniciativa para as pessoas pesquisarem, não um granito, né? Mica, feldespato e quartzo. Todo mundo que fez graduação em algum momento que teve geologia, né? Olha aqui, tem um cristalzão retangular aqui, né? Tem os cristais de mica pretinhos aqui. Então o cara olha aqui e fala, não é possível, tanto é que granito, né? O material se chama granito porque veio da palavra grão, né? O cara pegou no latim a palavra de grão e falou, granito é uma pedra constituída por vários grãozinhos, né? Quando você olha isso daqui, eu adoro essas estruturas colunares que solidificaram de magma, olha que loucura, quer dizer, como é que você pode passar por uma coisa dessas e não ficar abismado para tentar entender o que aconteceu, por que a natureza fez aparecer isso aqui, depois mudou assim, né? Então, e a gente olha os exemplos de bolhas, fraturas de metais, e vê uma série de coisas que nos desafiam para saber como é que a estrutura é.
Qual é o grande desafio? O grande desafio é que, desde que a metalografia foi criada, a gente olha seções bidimensionais, a gente corta o material e olha seções bidimensionais. Então, a gente tem que tomar um cuidado gigantesco para lembrar que nós estamos olhando coisas tridimensionais. Então, aqui eu tenho essas barrinhas, por exemplo, que aqui aparece como um círculo. Você pode pensar, isso era uma esfera. Não, você vê a esfera, quando eu corto, aparece uma bolinha também. Né? Esse donut aqui, essa rosquinha, apareceu como duas bolinhas. Né? Então, tem um trabalho gigantesco que, primeira coisa, a gente nunca corta um grão, é quase impossível cortar um grão pelo maior diâmetro, ou pelo maior tamanho. Né? Segundo, uma placa, uma agulha, como é que corta? Né? Uma placa eu corto e aparece parecendo, vamos dizer, uma agulha. Uma agulha eu corto, parece um círculo. Né? Então, a gente tem que ter na cabeça, na capacidade de imaginar o que eu estou vendo em duas dimensões e por que sempre está dando esse aspecto. Está sempre dando o aspecto de agulha, possivelmente é porque é uma placa. Né? É muita coincidência que você corte todas as agulhas sempre num plano que aparece como placa. Então, você precisa fazer uma correção e uma reconstrução intelectual, pelo menos, né? Para entender como é que é essa microestrutura. Né? Por exemplo, né, você tem lá uma fase que se distribui no contorno de grão, molha mais ou molha menos o contorno de grão. Quando você fizer a micro, e aí voltando na micro, todo mundo adora, quando você cortar isso num plano, você vai ver assim, né? Essa e essa. E cabe a você, na sua cabeça, em princípio, reconstruir isso e entender, poxa, esse cara daqui vai ocupar, se ele está assim, é porque ele está ocupando uma área danada de contorno de grão, vai ter um efeito imenso na minha microestrutura do aço. Aqui, ele ocupa menos, ele talvez não seja tão importante. Um exemplo de reconstrução, só para vocês verem, né? Esse é um ferro fundido cinzento, material muito clássico, precede o aço, né? Talvez assim, a utilização industrial do ferro fundido tem pelo menos 100 ou 150 anos de pontes, por exemplo, de ferro fundido, antes daquela ponte do Brooklyn, por exemplo. Mas aí você tem essas... A gente já sabe que são lamelas, não vou chamar de outra coisa, mas aí você tem essas coisas pretas aqui, que são a grafita. Aqui a grafita numa matriz de outra fase. Mas e como é que é essa grafita? Então, existe... hoje, né, existem ferramentas para você fazer um seccionamento automático em várias... aqui o cara andou 65 microns, né, aqui nesse cantinho de profundidade, e depois, com as várias seções, ele reconstrói a forma da grafita. Né? E aí fica muito mais fácil de você entender, por exemplo, por que o ferro fundido cinzento tem uma condutividade térmica enorme. Né? Porque a grafita tem uma continuidade enorme. Por que ele absorve vibrações? Quer dizer, uma série de propriedades que são, vamos dizer, misteriosas no seu relacionamento com a estrutura se tornam muito claras quando você enxerga em 3 dimensões. Né? A outra coisa, só para lembrar, né, quer dizer, a gente trabalha com tamanho de grão, aquele tamanho de grão que todo mundo mede, na verdade é o tamanho de grão no plano, ele não é o tamanho real da forma tridimensional. Mas, na verdade, existem várias maneiras de você converter, né? A mais correta, talvez, é se você medir na microestrutura o tamanho de grão ASTM, ou o que seja, e tiver um determinado comprimento, o diâmetro médio daqueles, né, tem um nome lindo aqui, tetracaedecaedro, é cerca de uma vez por 60% maior, porque os cortes que você faz raramente são, como eu falei, os maiores possíveis. Não, o Widmanstatten, lá no museu dele, achou e mostrou para o Scheiben essa maravilha desse microscópio. Aqui tem um aumento desse meteoro, aqui tem um aumento só de 4 vezes. Né? E é uma coisa linda, quer dizer, uma microestrutura de você ficar de boca aberta. Aqui tem outros meteoros com a mesma estrutura, e aí ficou aquele, uma estrutura circular, é uma estrutura, não, todo mundo fala assim, mas é circular. Aqui o cara pegou aquele grãozinho, esse pedacinho aqui, fez um corte tridimensional, ele tacou todos os lados mesmo, beleza, não é uma reconstrução, né? Essa é uma peça mesmo. Né? E a gente vê na micro essas agulhas, mas o Jorge Spanos e o Kraus, desculpe, o Milo Krau, né? Fizeram reconstituição tridimensional dessas coisas aqui, ó. Aqui tem 2 medidas de dureza para você não se perder fisicamente quando você vai cortando. E olha que beleza, quer dizer, na verdade, para que apareçam essas
agulhas, né, é preciso que a ferrita seja placa. Né? Se não for placa, não vai aparecer agulha aqui. Então, demorou, isso da década de 2000. Né? Vamos dizer, essa prova de São Tomé, muita gente já sabia, mas ficou a prova de São Tomé. E muita coisa passou a ser entendida melhor com essa reconstrução tridimensional. Né? Como é que a gente vê as coisas? Né? A primeira coisa é a luz visível. Né? Então, você pegar um galvanizado, antigamente existia balde galvanizado, eu nem sei mais o que vocês encontram, mas poste. Né? Eu acho que ainda tem poste, guarda-reio é o lugar em que você vê galvanizado não pintado. O seu carro deve ser galvanizado, mas já foi pintado. Mas guarda-reio na estrada, se você parar num dia na viagem, você vai ver que ele é galvanizado, os postes, principalmente da estrada, são todos galvanizados, e você consegue ver os grãos simplesmente sem microscópio, sem nada. No granito, aqui na bancada da minha cozinha, eu consigo ver também usando a luz visível, mas a gente sabe que a luz visível tem uma limitação, eu não consigo ir além de 1.500 vezes, né, por causa do comprimento de onda da luz. Então, e além disso, nem tudo eu consigo ver. Se eu pegar uma amostra simplesmente polida, eu não vou ver muita coisa, então eu tenho que escolher. A gente entra numa coisa maluca, que são os ataques químicos, né? Que quando eu faço um ataque químico, a reflexão da luz visível muda, e eu posso ou ver, dependendo do relevo que o ataque químico cria, como eu mostrei naquela foto lá, que talvez vai voltar agora, né? Eu posso ou ver os grãos, e aqui, por exemplo, se eu fizer nital ou picral, eles normalmente fazem atacar mais o contorno de grão, ou eu posso ter um reativo que colore, ele deposita um filme colorido e eu vejo as coisas em cores, porque dependendo da orientação cristalográfica ou da fase que eu estou atacando, forma uma película de outra cor. Então, isso é uma arte, é claro, né? Quer dizer, você escolher o reagente certo, entender o que você fez, entender o que atacou, é fundamental para você entender o que você está vendo. Então, voltando aqui, né? Quer dizer, aqui o cara fez um ataque que basicamente revela isso daqui, ele revela onde tem um contorno de grão. E aqui, então, você vê a microestrutura. E aqui, ele fez um ataque que come ou que reage muito mais com as regiões em que tem mais fósforo ou menos fósforo, o reativo de Oberhofer. Então, aqui, a corrosão do corpo de prova se deu pela presença do fósforo, aqui a corrosão do corpo de prova se deu pelos átomos que estão no contorno de grão estarem um pouquinho menos ligados. Então, você vê duas coisas completamente diferentes. É isso que é muito importante, a gente tem que ter em mente. Né? A gente pode e tem usado cada vez mais outras radiações. Né? Todo mundo já ouviu falar em microscópio eletrônico de vários tipos. Né? Quando eu ataco ou quando eu mando um feixe de elétrons sobre uma amostra, acontece um monte de coisas, e essas coisas podem me ajudar a entender o que eu estou vendo. Né? Eu não vou discutir aqui, mas é importante porque a invenção do microscópio eletrônico, outro dia teve uma palestra do professor Hurt, que é um dos papas da transmissão, ele está com 80 e não sei quantos anos, super lúcido lá, e falando sobre como ele analisou esses elétrons difratados, elétrons transmitidos, em 1951, gente. Quer dizer, o cara está dando uma palestra hoje, no ano que eu não era nascido assim, não é? Precisa você ter ideia quanto tempo atrás. Mas com essas outras imagens, com outras interações, a gente consegue ter outras imagens. E agora eu vou passar para alguns exemplos práticos de aplicações para a gente ver. Né? Então, por exemplo, aço perlítico. Né? O aço perlítico a gente às vezes acha que não é quase usado, mas existem pelo menos 3 ou 4 aplicações que a perlita é show. Né? O trilho ferroviário, embora o professor Badecha seja um fã de fazer trilhos baeníticos, o trilho ainda é perlítico, a roda ferroviária ainda é perlítica, e vários tipos de arame, como, por exemplo, o reforço do seu pneu lá, que o pneu de cordoalha de aço, hoje em dia ninguém nem pensa mais que antigamente o pneu radial usava lona em vez de aço, né? Todo pneu é de aço e pronto, de borracha reforçada com aço. Né? Essas são coisas que dependem da perlita. A perlita foi batizada com perlita porque ela parece com a madrepérola. Todo mundo que já fez uma micrografia e que sabe o que já viu uma madrepérola sabe por quê. Né? Então, o Sorbe, lá em 1870, já descreveu a perlita, mas é um material muito bacana. Então, se você olhar na microscópio eletrônico, são essas placas de cementita intercaladas com placas de ferrita. Se você usar um microscópio de força atômica, que você consegue um ataque um pouco maior, você começa a ver
mais claramente essas camadas. Claro, né? Tem um colega japonês aqui que já fez a reconstrução tridimensional da perlita também. Você vê, aqui é só uma colônia, né? As placas são todas paralelas, mas você consegue estudar esferoidização, transformação de fase com isso. Então, você consegue entender muito mais o aço. E aqui o que é bacana, os aços para tyricorde e para arame, eles são fortemente trefilados, né? São esticados. E ao esticar, o espaçamento entre essas duas camadinhas aqui diminui de tal maneira, se você olhar esses dois pontinhos brancos, dois triangulinhos brancos aqui é um micron, olha aqui, daqui até aqui é um micron, esses dois pontinhos, os dois triangulinhos brancos aqui, o espaçamento é muito menor do que um micro, então é uma microestrutura muito interessante. E se você olhar as propriedades mecânicas, aqui é o grau de deformação, quanto você treficou, quer dizer, quanto você, aqui tem uma ideia, se o espaçamento interlamelar cair para 10 nanômetros, você chega a 4.000 megapascal. Gente, 4.000 megapascal não é para todo dia, não. Quer dizer, a gente trabalha aqui, os aços de 2.000 megapascal já são aços chiques para caramba. Então, existe um poder aí, tanto de resistência à abrasão como resistência mecânica, fabuloso, né? E quando você deforma, o que é mais interessante, o professor Rabi, lá na Alemanha, fez esse ensaio. Isso daqui é tomografia atômica. Na verdade, o que ele faz é fazer uma agulhinha, né? Essa agulhinha aqui, meu Deus, nem botar, está aqui, 20 nanômetros, né? Isso é uma agulhinha, 20 nanômetros é isso, ou seja, ela é muito pequititinha, e você vai arrancando átomo, por incrível que pareça, e você consegue identificar, à medida que você vai comendo essa agulha aqui, desfazendo essa agulha, arrancando os átomos com um feixe ou de argônio ou de outra coisa, ou pela polarização, você consegue identificar pela velocidade que eles saem, de que eles eram. Então, aqui, ele tem um aço trefilado, pouquinho, na direção de trefilação, e o vermelhinho é o carbono. Então, você observa, eu tenho placas, né, de cementita, nenhum mistério, mas quando eu trefilo cada vez mais, olha só, o carbono saiu da cementita, quer dizer, parte do carbono se redissolve na ferrita e endurece a ferrita por causa da deformação, né? Pensa, sabe, é uma coisa assim totalmente, vamos dizer, inesperada, e que só deu para descobrir com essa técnica, né? Porque é uma técnica que você consegue ver que tem muito mais átomos de carbono entre as placas de perlita, de cementita aqui, do que aqui, e que as placas de cementita estão se degenerando com a deformação excessiva, né? Porque a gente está numa escala aqui absolutamente pequena. Essa ponte é uma ponte particularmente interessante, porque ela é uma ponte que ela foi projetada em 1988, desculpa, com a mesma tecnologia da ponte do Brooklyn, ou seja, ela é uma ponte pêncil suspensa em cabo de aço. E essa ponte ela tem hoje, é o maior vão livre de ponte suspensa. Eu digo que ela é interessante porque ela foi projetada para ter 1.990 metros de vão livre, mas em 1995 ocorreu o grande terremoto de Kobe, e a posição, ela não estava pronta ainda, né? Mas a posição do pilar de lá e o de cá ficaram mais 1 metro afastados, não tem problema. Os caras incorporaram ao projeto e a ponte, que era para ter 1990, virou 1991 metros. E esses cabos aqui que sustentam, né, na verdade, isso é uma seção transversal da ponta do cabo. Isso tem 1,20 m de diâmetro, ou seja, esse cabo aqui em cima, e ele é construído começando com arames perlíticos de 1.800 megapascal de escoamento, 1.800 megapascal de 5 milímetros. Você faz um feixe, que é esse vermelhinho, cada cor dessas é um feixe, e com esse feixe você faz esse cabo e você pendura essa ponte, que também é de aço, graças a Deus, para a alegria dos siderúrgicos, né? Você pendura essa ponte toda, 1.900 metros, gente, 2 quilômetros, né? Você pendura toda nesse 1,20 m de cabo, que é feito de mini cabinhos. Observem, a ponte do Brooklyn já era assim. Quer dizer, é claro que o aço, né, uma das coisas que aconteceu foi que durante a construção da ponte, a construção parou porque veio arame fora de especificação, né? Lá no Brooklyn. Essa daqui eu não sei, mas no Brooklyn houve um problema sério, porque, imagina, os caras não tinham nem muito como especificar esse arame. Mas, enfim,
Mas aí vem a pergunta, o aço é só perlita? Né? Então, eu fiz aqui uma brincadeirinha, né? Eu botei desse lado a turma que gosta da perlita, né? Os nossos metalógrafos, né? Aquele que, quando acha uma inclusão na sua metalografia, ele muda de lugar porque ele não quer ver inclusão. Então, botei aqui o Sorby, que é o pai da metalografia, o Martin, o Brinell, o Sir Robert Austin, né? E botei do outro lado os caras que são da metalurgia química, como chamava, que querem fazer aço líquido. Para eles, a preocupação não é com isso, a preocupação é com inclusão não metálica, com solidificação, né? E aqui no meio do nosso campo, tem pessoas tipo Sauveur, que foi talvez, para mim, talvez foi um dos maiores metalógrafos de toda a história, porque ele junta as duas coisas. O livro dele, que é a última edição é de 1935, consegui comprar uma cópia do neto dele, é fabuloso, porque ele tem inclusões, tem metalografia, né, com as explicações da época, é óbvio. Né? John Shipman, Darken, né, que foi o diretor do Centro de Pesquisa da United States Steel, o John Elliott, esses caras transitaram mais ou menos entre as duas áreas e observaram que não, quer dizer, que existem inclusões não metálicas, que são partículas que acontecem por causa de reações, basicamente, associadas à precipitação de solutos que você não quer que fiquem em solução, como oxigênio e enxofre, principalmente, quer dizer, não é? Quando eu comecei a estudar metalurgia no século passado, né, a gente dava muita ênfase em inclusão exógena, não, um pedaço de refratário, um pedaço de coisa. Isso praticamente acabou. Né? A qualidade da fabricação do aço hoje é tanta que a preocupação não é com essas inclusões, a preocupação com as inclusões que são inevitáveis. Né? Qual é a diferença das outras partículas, né? De um precipitado, do carboneto? Tamanho, fração volumétrica, primeira diferença. E segundo, que elas são, em geral, covalentes ou iônicas e não são metálicas. Então, existe uma certa diferença de como elas se ligam à interface. E a grande questão é, e elas causam algum efeito no aço? Claro que causam. Né? Então, eu separei aqui as exógenas, vamos olhar mais nas inclusões que se formam inevitavelmente, que são as inclusões que a gente chama de endógenas, e as secundárias que se formam durante a solidificação, que são inevitáveis. Todo mundo já viu inclusão mesmo, que tenha fugido dela, e elas têm formas variáveis, e a forma é variável porque depende da plasticidade das inclusões. Quando eu lamino uma inclusão que é macia, como o sulfeto, cadê o sulfeto? Está aqui embaixo, né? Ele tem uma plasticidade quase igual ao do aço, ele se alonga. Se for um aço fundido, não vai estar alongado, ele vai estar esférico ou eutético, sei lá. Né? Então, a plasticidade, desculpa, ficou atrás da câmera, é muito importante. E quando você olha a fração volumétrica e tamanho, a gente vê, interessantemente, que as partículas que controlam, por exemplo, tamanho de grão, né? Carbonitretos, nitrito de alumínio, elas são bastante pequenas e têm uma certa quantidade. Quando eu olho as inclusões não metálicas, eu vejo que nós estamos falando aqui tudo em escala log, né, minha gente? Então, a escala é completamente diferente, quer dizer, esses caras são muito grandes para mexerem, para terem um efeito de controlar o tamanho de grão. A única, claro, aqui são aços cada vez melhores, mais limpos, né? Mas a única exemplo, e é um exemplo importante, que a gente tem inclusões usadas para mexer com a microestrutura é nas soldas que a gente adiciona titânio, e oxigênio até, o metal de solda normalmente tem mais oxigênio do que a gente esperaria, para formar núcleos, para formar ferrita circular, porque é a maneira que a gente tem de conseguir uma estrutura bruta de fusão com muita ferrita circular, bainita, ou que seja, que tem a resistência mecânica de uma chapa que foi laminada, e foi laminada com laminação controlada. Existe um trabalho muito lindo que foi feito do século passado, em que o cara misturou ferro com alumina grande, né? Olha só, então aqui nós temos uma alumina com 35 microns, nem cabe aqui no gráfico, é por aqui assim. Né? E aí o que ele vê? Quanto mais alumina você coloca no aço, mais baixa resistência, baixa dutilidade. Né? E aí ele fez a mesma coisa com a alumina de 50 nanômetros, que é alguma coisa por aqui. E aí, quando ele botou 2% de alumina, houve endurecimento, como se fosse endurecimento por precipitação, endurecimento por segunda fase. Então, a moral da história, não é muito importante quem é o precipitado. O que é importante é o tamanho. Não, estou simplificando o mundo, né? Mas o fundamental é tamanho e fração volumétrica para ver como ele vai influenciar. Né? Então, vamos falar agora das molas, né? Porque nós estamos falando da perlita. Né? Lá quando meu primeiro carro, que eu capotei, acho que 6 meses depois que eu comprei,
foi um Fusquinha, e o Fusquinha quebrava a mola de motor, quebrava a mola de suspensão, não porque ele não tinha, porque a suspensão era de barra de torção, para quem brincou com isso, né? Mas a mola do motor quebrava, aquelas molas de válvula que quebravam, né? Hoje em dia, se você falar que a mola de válvula do seu carro quebrou, mesmo a mola da suspensão, né? É quase, mesmo com os nossos buracos todos, é praticamente inevitável. Não, quer dizer, você vai ficar muito surpreso, inevitável não é o caso, é quase inusitado, né? Esse cara fala, quebrou minha mola. Nossa, o que que houve? Né? Tem alguma coisa muito errada. E por quê? Né? Porque a gente trabalhava com curva SN para fadiga, até que quando a gente olhava que quando o aço ficava muito resistente, aqui é o limite à fadiga, aqui é a resistência do aço. Quando o aço ficava muito resistente, virava uma bagunça, quer dizer, a relação entre a dureza e a fadiga desaparecia, então a gente, para projeto, ficava mais ou menos limitado aqui, não dá para usar um aço muito resistente, porque senão eu não sei o que vai acontecer. Em 1900 e pouco, 1980 e pouco, um grande cientista japonês, aí o círculo está fora do lugar, mas ele viu que essa região aqui, ó, que é onde essa bolinha devia estar, existe uma maneira de descrever, mas aí o limite de fadiga depende da área de inclusões presentes, ou seja, não é mais a microestrutura que depende da resistência à fadiga, e sim o tamanho das inclusões. Então, isso foi uma revolução em 86, e por isso que você vê que a partir de 89, 90, os carros mudaram, parou de quebrar mola, né, e a gente passou a fazer projeto do aço. Quer dizer, eu digo assim, olha, o meu aço, tudo bem, é o 9254, todo mundo sabe, mas o que o cara diz? Eu quero que ele tenha resistência à fadiga, então a minha inclusão tem que ter uma área pequena na seção transversal. Eu preciso, então, de inclusões de baixo ponto de fusão. E aí eu vou olhar e falo, olha só, que legal, se a inclusão for de alumina, que é essa daqui, que tem alto ponto de fusão, a resistência à fadiga é essa. Né? O aço morre relativamente cedo. Se for essa daqui, que tem ainda alto ponto de fusão, 1.600 por aí, que é pouco plástica, pior ainda. Né? Mas se eu conseguir fazer essas inclusões aqui, que ficam no mais baixo ponto de fusão e logo são bem plásticas e vão se alongar quando eu laminar o arame, a fadiga vai lá para cima, a resistência à fadiga. Então, o que acontece? A cearia passa a correr atrás, né, de maneira de fazer essas inclusões que nós vamos ver daqui a pouco. Né? Por que as inclusões são tão importantes? Né? A gente às vezes não pensa, mas a pergunta que vem, por exemplo, um ensaio de tração. Né? Eu até achei um livro aqui que eu adorei por causa disso. Quer dizer, o cara pega o corpo de prova, traciona e chega até a condição que a gente chama, antigamente tinha um docinho que chamava puxa-puxa, né? Que é você estica, 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 ele vai ficando fininho, fininho, até que chega num ponto. Né? Só que a gente nunca vê. Quando vê uma fratura de corpo de prova de tração, a fratura do corpo de prova de tração é assim, não é? Eu nunca vi, pelo menos, chegar num ponto, né? 100% de redução de área. Não consigo. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma seção transversal ao começo dessa fratura aqui, por exemplo. Não, o que acontece é que as inclusões não metálicas vão nucleando vazios e esses vazios vão se ligando uns aos outros e até que rompe o corpo de prova. Observa que entre uma inclusão e outra eu tive 100% de redução de área. Eu tive aqui, ó, fininho. Eu olho aqui de cima, aqui a redução de área foi 100%, mas o total não dá 100% porque eu tenho inclusões. Então, o alongamento é muito sensível às inclusões, mas a redução de área é mais sensível ainda. Quer dizer, a redução de área é uma medida de limpeza do aço fantástica. Se eu olhar a fadiga, né, é muito comum você procurar lá e achar o que o Murakami mostrou. Ensaio de fadiga, olha lá a iniciação. Né? O Murakami, com a paciência japonesa, né, se você olhar aqui, tem um dos papers dele, ele fez um monte de ensaio de tração, foi lá, procurou onde começou, de fadiga, desculpa, procurou onde começou, mediu raiz de área, aplicou na fórmula dele e funciona. Né? Aqui é uma fadiga horrorosamente grande, você vê essa inclusão aqui, dá até para ver, né? Então tem um crescimento por fadiga e depois cresce. Então, a inclusão é fundamental, gente. A inclusão tem um efeito nas propriedades e no desempenho muito importante. Né? Aqui são tire cords, né? Quer dizer, arame de reforço de pneu de carro que quebrou durante a trefilação, não quebrou no seu carro ainda, mas observa que ele já está, o arame está com 150 microns mais ou menos de diâmetro, né? E tem uma inclusão que é grande demais e ela não se deformou, uma inclusão rica em alumínio e oxigênio, e ela ficou dura
Então, ela ficou tão grande que o aço quebrou. Essa é uma inclusão parecida, só que na seção transversal. Olha lá, ficou esse caroço aqui que quebrou o meu aço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar a minha processo de aciaria de trás para frente. Eu chego lá e olho, olha, no meu aço vai formar inclusões. É inevitável. Qual é a inclusão que eu quero que forme? Eu quero uma inclusão de baixo ponto de fusão, essa região. Então, eu preciso ter um alumínio de 1 a 3 ppm, eu preciso ter um oxigênio de, sei lá, de 20 a 10 ppm. Essa é a composição que vai fazer gerar a inclusão que deu certo. Aí, com essa composição, eu projeto a escória do meu forno-panela para conseguir fazer que o aço tenha esse teor de alumínio, esse teor de oxigênio, para que ele solidifique certo. Né? Então, o que parece, aí até você fala escória hoje no dicionário, continua sendo, escória é o resultado das coisas ruins, escória é o que é ruim. Na verdade, não, quer dizer, você gasta fortunas, ou dinheiro considerável, projetando a escória, comprando escória sintética, comprando materiais de boa qualidade, estudando a escória para conseguir fazer essa engenharia aqui. Né? Então, esse é um tie cord quebrado, o cálculo feito por termodinâmica é a mesma coisa aqui, né? Um aço. Calculei aqui onde é que vai ter aço líquido, ou inclusão de baixo ponto de fusão, desculpe. E depois eu calculei, em função da basicidade da escória, a relação calcílica, em função de quanta alumina residual tem na escória, onde é que eu tenho que trabalhar. O mais curioso é que foi uma descoberta que não ia nunca acontecer por acaso, porque todo mundo trabalha em forno-panela com aço de qualidade com basicidades altas. Né? E a gente descobriu que uma basicidade baixa é muito melhor para esses ácidos. Então, você dizia, não, alguém ia descobrir isso por acaso. Não ia. Tem que ser um acaso muito acaso. Né? Então, rolamento, né? Só para a gente correr um pouquinho, né? Quer dizer, como é que o aço forma martensita? Porque é fundamental para entender um aço para rolamento do ponto de vista de microestrutura. O endurecimento, só para ter uma ideia, né? Quer dizer, até o século XVII já se fazia aço, fazia-se espadas maravilhosas, fazia o diabo a quatro, mas o carbono entrava como não convidado, quer dizer, ele entrava porque você usava o carbono como redutor, como combustível, né? E aí, olha que loucura na cabeça das pessoas. Esse sueco, esse moço Riemann, ele pegou aquele aço de Damasco, que é um aço lindo, né? Um aço que é fabricado, eu vou mostrar aqui como é que fabrica rapidinho, mas aí o cara pegou, se eu pegar um aço duro, não fica resíduo, ou seja, se for uma martensita, hoje em dia a gente consegue saber isso, né? O carbono está em solução, se eu atacar com ácido, eu dissolvo tudo. Se eu pegar um aço recozido, que é molinho, que normalmente é ferrita mais cementita, eu dissolvo o aço e fica a cementita, que é um resíduo duro. E no ferro fundido fica um resíduo preto, que é grafita. Então, imagina a loucura da cabeça das pessoas para entender essa coisa. Quer dizer, a primeira vez que se entendeu, eu vou correr um pouquinho, né? A primeira coisa que se entendeu mais ou menos, quer dizer, havia uma teoria, quando você via que o ferro tinha uma transformação magnética, o pessoal dizia que era outro ferro, era o ferro beta. Depois, outros diziam que não, que você, quando temperava o aço, aquela martensita ficava metaestável e ela que era dura. Né? E em 1915, mais ou menos, o pessoal começou a acreditar que existia uma fase metaestável com uma estrutura diferente, tetragonal, e essa fase era a martensita. E observa, mais ou menos 1915 é quando Bragg pai e Bragg filho ganham o Nobel da difração de raio-x. Então, quer dizer, você já tem uma informação importante para ver que a estrutura cristalina da martensita é diferente, mas como a gente está limitado a 1.500 vezes de aumento, gente, né, que é o microscópio óptico, ainda tinha uma confusão gigantesca. Essa é uma figura aqui do Solver de 1915, em que existia martensita, trostita, sorbita e perlita. Na verdade, esses números, essas coisas aqui são o nome dessas microestruturas, e pela teoria da época, você podia consegui-las tanto através de variações de revenido, como através de variações da velocidade de resfriamento. Né? E aí, quer dizer, hoje a gente sabe que não, que uma dessas coisas aqui são bainitas, outras coisas são martensita revenida, e embora sejam agregados de carboneto com ferrita ou com alguma fase rica tetragonal, né?
rica em ferro, não são a mesma coisa, embora, mas no microscópio óptico ninguém é capaz de dizer a diferença, né? Então, não dá para a gente condenar os caras. Em 1915, então, o Sorbe fez um sumário bem legal, mostrando a importância do carbono. O Sorbe, desculpe, o Sauvert, né? Esse livro é disponível na internet, vocês conseguem baixar o livro do Sauvert se quiserem, tá? Então não é nada assim não é uma ferramenta impossível, né? E aí o Bain, que é o patrono da bainita, né, descobriram não só que existia esse outro constituinte, essa outra maneira de formar agregados de ferrito e carboneto no endurecimento, e existiam morfologias diferentes se o resfriamento era isotérmico ou se o resfriamento era contínuo, e de quebra, né, o Bain propôs a distorção de Bain, que todo mundo que estuda martensita conhece, que é como que uma estrutura cúbica de face centrada se transforma numa estrutura tetragonal quando o carbono não consegue sair. E o que é bacana, né, se você olhar essas figuras do professor Badesha, né, se você traça uma linha e tempera o material, essa linha fica deformada, ela continua contínua, mas ela muda. E o que acontece é porque existe uma transformação de fase muito complicada, né, que até hoje a gente estuda como que ela acontece, em que os átomos se movem de forma cooperativa. E a primeira reconstituição de martensita que houve foi esse trabalho fantástico do professor Jorge Krauss, lá do Colorado, com o Mader, em que eles fizeram isso manualmente, né? Então, em 1971, Krauss e Mader reconstruíram as ripas de um pacote, polindo manualmente 30 microns. Pensa só que beleza de trabalho e que paciência, quem que vai encontrar um aluno para fazer isso hoje, né? Polia, anotava a forma, polia, e fizeram essa figurinha que mostra como é que era a ripa. Quer dizer, você está olhando uma ripa aqui, na verdade, eles mostravam para você esse conjunto de ripas, como é que era, e a gente foi entendendo como é que era a martensita. Mas a fadiga do rolamento é mais importante. Depois que a gente dominou a martensita, mais ou menos, né? Até hoje o aço de rolamento não falha por falta de dureza, ele falha por fadiga. Uma época as pessoas acharam que era o tipo de inclusão que criava tensões residuais ou não, depois disseram, não, é o tipo da... Depois continuou essa teoria aqui, havia uma teoria de que determinadas aqui era tão secreto que tinha um índice de nocividade, né? E o fato é que, por fim, quando o Murakami formulou aquela teoria dele, ele pegou esses dados aqui do Moreau, que são dados clássicos, e converteu, independente do tipo, se era uma inclusão de alumina, converteu na teoria dele e mostrou que, na verdade, a teoria dele, ou seja, o tamanho da inclusão é a variável crítica para definir a resistência à fadiga. Tá? É claro que algumas inclusões são mais fáceis de conseguir em tamanho pequeno e outras não. Então, quer dizer, não é dizer assim, estava tudo errado. Não estava tudo errado, mas só que às vezes o cara estava latindo na árvore errada. Ele estava falando que a culpa era da composição da inclusão, mas na verdade a culpa era do tamanho, e o importante era conseguir uma inclusão pequena. Então, essas inclusões, por exemplo, de espinélio de alumínio, que são um problemaço, até que ela iniciando uma fratura, né, a gente precisa evitar. Então, a mesma coisa, o que eu faço? Eu tenho que achar uma escória, né, se eu variar o teor de MgO da minha escória, eu começo a ver que o oxigênio cai, maravilha, estou desoxidando, o alumínio aumenta, não sei se é tão bom, mas de repente começa a aumentar o magnésio e vai me dar problema de fadiga, porque vai dar espinélio. Então eu tenho que controlar essas partes por milhão de magnésio. E a gente consegue, né? Essa figura é só para mostrar o alumínio e o oxigênio analisado em 3 corridas, né? Aqui o alumínio, aqui o oxigênio, comparado com o alumínio e oxigênio calculado nessas 3 corridas, né? E a linha reta seria se o cálculo tivesse dado certinho, né? Então a ferramenta é muito poderosa, né? Eu vou falar então agora de controle de tamanho de grão, para a gente tentar ter um tempo razoável, né? O Hall e depois o PET descobriram que o tamanho de grão é muito importante para as propriedades mecânicas. A gente vê que endurecimento, precipitação é bom, mas ele sacrifica a tenacidade, e o aumento e o endurecimento por refino de grão consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Abriu-se a janela para
controlar o tamanho de grão, os microligados, esse tipo de coisa. Essa é uma figurinha clássica que mostra como as partículas ajudam a segurar o tamanho de grão. Se as partículas se dissolvem, você pode ter grãos crescimento anormal. O professor Rangel Rios, lá da UF, é o maior especialista, eu acho, no Brasil nessa área. E a gente tem essas figurinhas mostrando, assim, bacaninha, né? O precipitado, todo mundo já viu, né? Que é um grão, esse precipitado aqui, que tem um tamanho certo para gerar essa força, ele segura o contorno de grão. E aí você tem, né? Por exemplo, quando é um nitrito de alumínio, você tem, enquanto você não dissolve o nitrito de alumínio, ele segura o grão. Quando você passa da temperatura, ele dissolve, não segura o grão. E essa foto eu acho, assim, particularmente muito bacana, que é feita também lá pelos colegas da Nippon Steel, em que o cara mostra, olha, se você olhar isso daqui e olhar o Porter Eastern, você fala, Deus do céu, como é que o cara imaginou isso com tamanha precisão, né? Porque aqui ele está com uma partícula que já é grande o suficiente para o grão escapar dela, mas o grão ficou preso, tá vendo aqui a diferença? Ficou preso um tempinho e terminou escapando, né? Então a metalografia mostra maravilhas, confirma a teoria, desconfirma a teoria, nos permite inventar novas teorias. Né? Então, aqui é a mesma coisa, só que agora aplicando. Eu tenho um aço aqui que teve crescimento anormal de grão, tá vendo? Aqui está bonitinho. Aqui apareceram os grãos grandes, e a gente calcula por termodinâmica a que temperatura vai precipitar o nitrito de alumínio, e dependendo do que eu quero fazer, eu faço o meu processamento ou com nitrito de alumínio já precipitado ou com nitrito de alumínio ainda não precipitado para precipitar a baixa temperatura. Mas o que é importante? A termodinâmica me permite calcular isso. Né? Eu faço esse cálculo aqui e digo para a laminação, olha, você tem que trabalhar em tal temperatura que as coisas vão funcionar. Mais tarde a gente conseguiu, isso é um trabalho que eu fiz com o professor Riso, né? Existem hoje programas que calculam a cinética de precipitação, então aqui são dados da cinética de precipitação do nitrito de alumínio a baixa temperatura, que é o que acontece, por exemplo, no recozimento em caixa, e esses dados, então, em bolinhas são experimentais e os dados sólidos são modelados usando a técnica CALFAD, com os programas de precipitação, que se tornam mega útil, né? Depois, os aços microligados, o que acontece? Eu vou pegar um aço bem complicado para mostrar para vocês o problema. Quando eu calculo o equilíbrio no aço titânio, nióbio e vanádio, tem, na verdade, 3 precipitados possíveis. Tem um precipitado mais rico em titânio, um precipitado mais rico em nióbio, depois um precipitado mais rico em vanádio, e isso é usado para controlar as propriedades do aço. Né? Só que, como esses cálculos são de equilíbrio, se eu pegar essa fase verde, eu vejo que a composição da fase verde muda, dependendo da temperatura em que eu calculo o equilíbrio. Por quê? Porque no equilíbrio não existe nenhuma limitação cinética, claro. Né? Mas se você imaginar que essa partícula que precipitou aqui com muito titânio e eu vim esfriando, né, é bastante difícil imaginar que vai sair titânio da partícula, vai entrar nióbio, vai entrar vanádio, porque essas partículas têm uma estrutura cristalina muito compacta. Né? Então, quando, por exemplo, o meu amigo Nolasco, que agora está no CIT Senai, né? fez transmissão, ele viu que você tem um núcleo, por exemplo, isso é uma figura clássica, você tem um núcleo de nitrito de titânio, está mostrado aqui, né? E você tem umas pontinhas de carboneto de nióbio. Então, o que a gente fez? A gente assumiu que não havia difusão na austenita. Olha, nós fizemos um modelo usando a termodinâmica computacional em que, desculpa, a difusão na austenita era rápida o suficiente para nunca haver gradiente de composição química, desculpa, não havia difusão no precipitado, porém na austenita, a austenita era muito rápida. Aí o que a gente observou? A gente observou exatamente que a gente tem nas temperaturas mais altas um nitrito de titânio, ou pode olhar ou pela temperatura ou no começo da precipitação. Né? Você tem um carbonitrito de, desculpa aqui, né? Carbonitrito de titânio, e depois, pimba, há uma transformação, uma mudança na precipitação, em que começa a aparecer o carboneto de nióbio. Então, se você fizer um modelo relativamente simples
assumindo que a austenita está sempre homogênea e que a partícula não tem difusão, você consegue reproduzir esse fenômeno aqui. Tá? Hoje a gente tem mecanismos, né? O que acontece? A dificuldade de olhar um aço quente é que ele é quente. Né? Então, mas com o microscópio laser, microscópio confocal laser, você consegue olhar só a luz que está refletindo, você consegue filtrar a luz. Então, aqui nós estamos com 760 graus e nós vamos pegar um aço IF, que tem muito pouco carbono, tem umas inclusõezinhas aqui, e vamos aquecê-lo. Né? Então, observem, né? Estamos aquecendo, né? E aí o que acontece? De repente, nucleia a austenita, e com uma velocidade fabulosa, a austenita consome toda a ferrita. Por quê? Nesse caso é bacaninha. Primeiro, não tem partículas significativas para segurar o contorno de grão. Essas partículas aqui são todas muito grandes. Segundo, como esse aço tem uma composição tal que não precisa redistribuir o carbono da austenita para a ferrita, principalmente, a transformação é muito rápida. Então, a gente vê o grão nucleando, a gente vê o grão crescendo, e no fim a gente vê os grãos austeníticos. Né? Imagina se o SORB tivesse acesso a essa tecnologia, ou se o SOVER tivesse acesso a essa tecnologia, de você filmar a transformação de fase. Hoje ele filma até solidificação. Tá? Então, é absolutamente fabuloso o que dá para fazer. Ainda na precipitação, a gente conseguiu, né? A gente usa carbonitretos e essas coisas para controlar o crescimento de grão austenítico durante a laminação, e a gente conseguiu evitar recristalização, né? Então a gente conseguiu essa curva verde aqui, é a fração recristalizada, ou seja, é preciso que o grão recristalizado caminhe para continuar recristalizando, e a gente calculou também com esse programa de termodinâmica computacional o fator de Zener, que é a força do grão, a força que o precipitado faz para segurar o grão, que depende não só do tamanho do precipitado, mas da fração volumétrica. Então, a relação fração volumétrica para o raio cresce, e depois os precipitados vão terminar coalescendo. E bastante interessante, né? O máximo da força de travamento dos contornos de grão acontece justamente quando a recristalização para, que é o que a gente queria. Então, é uma ferramenta muito interessante para a gente usar também. No aço líquido, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Hoje em dia, a gente usa cálcio silício para evitar entupimento de válvula, né? Porque as inclusões de alumina podem grudar na parede da válvula e entupir a válvula, e aí você impede, porque o nosso sonho hoje é fazer lingotar continuamente, por exemplo, 10, 15 corridas, né? Porque isso dá o máximo de rendimento para a nossa planta. Então, o cara vai fazendo as corridas, e as corridas vão chegando na máquina de lingotamento, você mantém sempre essa coisa aqui, que é o distribuidor cheio de aço, e você troca de panela e faz 10 corridas. Você imagina numa usina que tem um conversor de 300 toneladas, você faz 3.000 toneladas do mesmo aço sem parar. Né? Então, é uma coisa assim, é claro que você vai cortar as placas, mas não tem perda de parada de lingotamento, começo de lingotamento, é um negócio fabuloso, mas não pode entupir. Se ela entupir, tudo morre, e a gente já descobriu que o entupimento é associado a inclusões sólidas, e uma maneira, então, é de você olhar no diagrama lumina-cal, onde é que tem líquido. Legal, aqui tem uma região de baixo ponto de fusão, então eu vou tentar adicionar cálcio suficiente para transformar a minha alumina nesses aluminatos. E isso eu consigo calcular. Observa aqui, parece, eu acho, né? Embora esteja ao contrário, porque a alumina, agora que eu vi, a alumina está aqui desse lado, mas esse diagrama parece bastante com esse. Quer dizer, se eu for adicionando cálcio à alumina, o ponto de fusão vai baixando, e eu tenho uma região onde eu só tenho aço mais inclusões líquidas, que seria essa região. E aqui no meu caso, eu descobri que para esse aço que eu calculei, é cerca de 16 ppm, né? 16 partes por milhão, 16 gramas de cálcio por tonelada de aço. Gente, olha só. E aí fica para o coitado do cara da cearia descobrir como é que ele consegue fazer uma adição tão precisa. Se ele conseguir, lingota sem problema. Tá? Aqui são resultados em que a gente mediu o oxigênio que ficou em solução em corridas que lingotaram sem problema, e todos caem no campo das inclusões líquidas. Então, a gente confirma que funcionou.
O aço multifásico, eu estou com medo um pouco do tempo, vou deixar o professor Barra cortar fora o aço multifásico. Né? A gente tem, então, quando a gente tem aços multifásicos e quando tem várias microestruturas, a gente tem uma dificuldade grande de ver quem é quem. Então, por quê? Porque a gente tem martensita, bainita, ferrita e, às vezes, austenita retida. Então, existe a ferramenta de usar ataques coloridos, ou né, que atacam uma fase diferente da outra, ou usar difração de elétrons retroespalhados. Mas aí o que acontece? A difração de elétrons retroespalhados depende muito da qualidade da rede cristalina. Quando você usa um polimento mecânico, como a gente está acostumado para metalografia, você deforma o aço. Então, essa imagem, que é chamada uma imagem de qualidade de sinal lá do EBSD, ela fica muito ruim. Você tem branco, azul, porque o que está acontecendo? Você tem regiões deformadas. Se você passa para um polimento químico, melhora. Né? Esses rapazes lá do Düsseldorf fizeram um polimento eletroquímico, e você vê que praticamente desaparecem essas regiões deformadas, e, por fim, o cara conseguiu montar um programa no EBSD que diz para você, num aço multifásico, ou seja, num aço em que tem várias fases diferentes para obter um balanço de propriedades ideal para conformar uma peça lá para a indústria automobilística, ele me diz o que é ferrita, o que é bainita, o que é austenita. Não, a dificuldade, primeira, é preparar bem o corpo de prova, e segunda é que o EBSD demora um bocado de tempo. Né? Quer dizer, eu tinha um sonho, quando eu não conhecia EBSD, eu pensava que você botava lá no microscópio e ficava olhando, mas não é, demora bastante tempo para conseguir fazer uma imagem dessas, mas é uma imagem de valor incomparável, porque ela permite você realmente saber o que está acontecendo no seu aço. Vamos falar na solidificação, nos dois aspectos da solidificação, porque lembrando lá daquele lingotão que tinha o japonês do lado, lembra? Como que solidifica, que forma tem, e o tal do problema da segregação. Né? Como solidifica, né? Isso é lá do Howe, que é aquele, lembra do diagrama de fase ferro-carbono lá de trás? A gente já sabia, sabe há bastante tempo, que solidifica como dendrita, até porque as experiências que os caras faziam era muito bacaninha. Você enchia um lingote de aço, deixava começar a solidificar e derrubava o aço, a lingoteira. Aí o aço líquido saía todo, aí você ia olhar lá dentro como é que estava o aço sólido. É uma experiência meio cara, mas na época você podia fazer com um negócio de 1 tonelada, 2, né? E aí essas fotos são obtidas assim. Hoje a gente consegue fazer fotos com MEV, né? Então você vê a forma da dendrita, e a dendrita, né, se não tiver líquido para preencher os espaços entre elas, cria porosidade. Né? O que acontece? O mecanismo pelo qual a dendrita se forma é o mesmo mecanismo pelo qual, né, dendrita em grego, dendros é galho de árvore, ou é árvore, né? É o mesmo mecanismo que se forma uma árvore, especialmente as coníferas. As folhosas são mais complicadas de entender, mas as coníferas, você vê, por que ela cresce assim? Porque todo mundo está procurando a luz para fazer a fotossíntese. Né? Então, cada galho desses, e lá em cima é fácil porque tem sol, mas cada galho quer caminhar para procurar o sol. E então eles vão se projetando para fora, vão abrindo ramos. Né? Isso é uma foto que infelizmente ficou muito ruim na época, se eu soubesse, é 2004, né? Isso era um parque na Alemanha que estava frio para caramba, e eles tinham tinha caído todas as folhas, aí você vê a última poda, acho que dá para ver aqui, na última poda, as dendritas ainda têm um espalhamento muito grande, e aí depois cresceram, depois da poda, que todo mundo aqui em cima viu o sol, cresceram os galhos finalmente espalhados, que é muito parecido com isso daqui. Aqui eu tenho uma mudança de velocidade de solidificação. Eu tinha dendritas com espaçamento grosseiro, e aí, de repente, o espaçamento ficou fino, porque eu comecei a extrair calor mais rápido. As dendritas falaram, legal, opa, dá para a gente crescer rápido. Né? Então, um está querendo ver o sol, o outro está querendo perder calor. Existem, né, mais exemplos aqui não é dendrita, mas aqui é um exemplo de segregação. Não? Uma ágata é uma pedra que fica
solidifica por fora inicialmente, fica com uma solução líquida presa dentro dela, e essa solução líquida vai solidificando com o tempo, e como a composição vai variando, ela dá essa beleza, né? Eu não sei, eu sou apaixonado, fiquei apaixonado por ágatas, não só as dos cinzeiros, mas e aí você vê que há segregação em escala, dá para você ver a segregação aqui, não precisa nem ter teorias de segregação. Né? Por que essa pedra muda de cor? Muda de cor porque a composição está variando, porque o líquido que tinha aqui dentro está solidificando, e aqui dá até um rechupe. Né? Normalmente esse rechupe, quando tem, o fabricante do cinzeiro faz o polimento aqui para tirar, e você pensa que não tem rechupe. Mas aqui tem rechupe. O gelo é a mesma coisa, né? Eu não vou falar no diagrama água-gás, mas essa região aqui é um eutético água-gás, por isso que ela é assim cheia desses tubinhos, né? E o crescimento, então, depende de como você extrai o calor. Né? Isso aqui é um picolé, uma macro de um picolé, que você vê não só a estrutura cristalina, como você vê o projeto da lingoteira para não dar trinca, né? Porque se você fizesse aqui, especialmente nesse canto que você tem o encontro das duas frentes de solidificação, se você fizer uma lingoteira para o picolé quadrado, a chance de trincar é maior. Então, você vê que o cara projetou isso daqui não é por boniteza, não, como diria o Guimarães Rosa, né? O picolé não é feito assim por boniteza, mas ele é feito assim para não trincar na solidificação na fábrica, o cara poder solidificar mais rápido. Lingoteira, placa de aço, não dá para fazer essas fórmulas tão chiques, porque é difícil fazer um molde assim. E aqui são os grãos colunares, esses caras estão esquematizados aqui, aparecendo aqui. Observa que a metalografia nos permite ver as duas escalas. Eu vejo aqui que é dendrita, porque tem esses espaços segregados interdendríticos, e vejo que é colunar, porque a orientação cristalográfica ataca diferentemente. E aí a gente vê lá do tempo do... O outro cara que era um grande metalógrafo era esse moço chamado Charpy, né? Lá da época do Sauveur. Então, ele fez metalografia de um lingote, deformou a quente, aí você vê que a segregação do lingote gera anisotropia também. Né? Esse é um lingote segregado, ele fez um corpo de prova na direção longitudinal, tem redução de área, fez um corpo de prova na região short transverse, na direção transversa curta, ao longo da espessura, redução de área é praticamente zero, por causa da segregação e das inclusões. Beleza? Então, a gente precisa entender a segregação. Aí existe um trabalho muito antigo que mostra, muito antigo, 1960, né, que o espaçamento das dendritas depende da velocidade de extração de calor, como eu mostrei qualitativamente. Então, normalmente, eu preciso, para fazer os cálculos de difusão associados à segregação, aqui a segregação de manganês, em função da fração solidificada, eu preciso conhecer, né? Eu não posso fazer isso como em termodinâmica só usando a composição do ácido. Eu preciso usar ao mesmo tempo uma informação que a gente normalmente tira, que é o espaçamento interdendrítico, para com o espaçamento interdendrítico eu ter a velocidade de resfriamento. Essas duas informações permitem fazer o cálculo de difusão, né? E a gente fez recentemente, isso é uma microsonda na Alemanha, que tem uma dimensão grande, aqui são 2 milímetros, para você terem uma ideia. Né? Isso é um mapa de manganês, que dá para ver certinho a segregação de manganês interdendrítica, né? Onde tem mais e menos manganês, porque a gente não conseguia ver pelos ataques comuns. E quando a gente modelou usando só, eu juro, né? Porque não tem graça você ficar mexendo com parâmetros para fazer o modelo dar igual. Né? Esses pontos verdes são a medida de manganês experimental. Essa distância aqui é o espaço interdendrítico medido a partir dessa foto com mais aumento, né? E a velocidade de resfriamento saiu daquela relação que eu mostrei antes, que foi o Suzuki, em 1967, que derivou. Aí esse entra no modelo de difusão de termodinâmica computacional, e o perfil calculado é esse perfil azul, que eu acho extraordinariamente bom em relação aos pontos medidos, né? Especialmente porque não tem nenhuma chute, né? Quer dizer, a gente só usa coisas que são mensuráveis e precisas. Aqui é um outro aço que tinha menos manganês e menos carbono, que a gente também conseguiu, né? Ele não tem dendritas secundárias, ele só tem dendritas primárias, então você observa que o espaçamento aqui é maior,
mas a gente também conseguiu calcular bastante bem a segregação. Por fim, um exemplo de como a segregação pode ser danosa, isso é um manifold da Petrobras que, quando ele ficou debaixo d'água durante um tempo grande, antes de ser usado, quando ele foi testar a pressão, vários desses flanges aqui falharam, embora tivesse proteção catódica. A turma da Petrobras é fantástica, os caras não deixam nada acontecer sem entender por que aconteceu. Mandaram o ROV pescou os parafusos quebrados e a gente teve a oportunidade de entender. Os parafusos eram grau B7, que é normal, 4140, que é mais do que normal, mas quando você olhava a microestrutura, você tinha um bandeamento de segregação muito forte e havia, essas fotos não mostram, mas havia trinca de hidrogênio nas bandas, e a dureza das bandas era absurdamente alta. A gente, então, pegou a segregação medida, calculou a segregação pela termodinâmica computacional, e aí a gente viu uma coisa muito interessante que vocês já devem saber, que é por que ocorre o bandeamento. As regiões onde tem mais manganês, principalmente, ficam austeníticas mais tempo. Então, se eu resfriar o aço com uma velocidade relativamente baixa, essa região aqui vai virar ferrita antes dessa região. Então, o que esse gráfico aqui mostra é isso. Aqui é de 0 a 50 microns, e aqui é a fração molar de ferrita, BCC é ferrita, em função do tempo. E à medida que eu resfrio, você vê, você tem, desculpa, de baixo para cima que eu estou resfriando, você vai tendo cada vez mais ferrita na região onde não tem muito manganês, e a ferrita na região de manganês demora para formar. O que acontece com isso? O carbono, que é um elemento que se move facilmente porque ele é intersticial, caminha para a região que ainda está austenítica. E aí, se você calcular, você vê que você tem picos de dureza na região austenítica, que era austenítica muito alta, compatíveis com aquela medida que a gente fez. Por quê? Porque o resfriamento da têmpera deveria ter sido temperado. Não deve ter sido feito rápido, ou o material não foi temperado. Deu as propriedades sem ter temperado, o que não é incomum para o 4140. A gente simulou também em laboratório normalizar, temperar mal, temperar bem. E quando você faz com aço temperado, olha que coisa maravilhosa, quando o resfriamento é rápido, não dá tempo do carbono correr. Então, esse é o perfil de carbono calculado. Praticamente não varia, o carbono fica praticamente uniforme, ou seja, aquele aço segregadão mesmo, ele vai continuar segregado em manganês, mas ele não vai dar pico de dureza, porque quem dá pico de dureza é o teor de carbono da martensita, não é o manganês. Então, se temperar direito, o problema se resolve. Então, o problema foi a têmpera mal feita, que pegou que o hidrogênio da proteção catódica se concentrou nas regiões duras e trincou. Então, para a alegria de vocês e para tentar acabar, o que a gente vê dessa história toda? A metalurgia das ligas ferrosas, dos aços ferro-fundido, desde o final do século XIX, que foi quando Bessemer e Siemens Martin começaram a produzir aço adoidado e o povo correu atrás para entender como é que era o aço, a evolução é astronômica. Quer dizer, quando a gente está aqui sentado no ano de 2021, a gente nem percebe, mas as coisas continuam evoluindo, a gente está entendendo coisas, quer dizer, não pensa assim, tudo que tinha para ser definido já foi definido no século passado, retrasado. Não foi. Tem um monte de dúvidas e é bacana para caramba. E o desenvolvimento baseado no conhecimento, quer dizer, ou seja, o não empírico, dependeu dessas duas ferramentas daquele século. Olha só, claro, melhoraram muito, não tem nem brincadeira. A metalografia termodinâmica, quer dizer, sem metalografia, sem olhar a microestrutura, sem medir as coisas que estão em escala micro, meso e macroestrutural, a gente não teria avançado. Sem a termodinâmica, também não. Quer dizer, um monte de aços que eu tentei mostrar, um monte de fenômenos que a gente hoje modela, não seriam modeláveis sem a termodinâmica, especialmente computacional. E hoje a gente está nesse limiar, que a gente é difícil de ver, porque você está no meio da floresta, você vê as árvores, mas às vezes não vê a floresta. Mas a gente está nesse limiar dessa
engenharia de materiais computacionais, em que você projeta ligas, desenvolve coisas numa velocidade absurda, que vai ser o futuro da garotada aí, que eu espero que ainda tenha resistido até esse momento. Então, muito obrigado a todos que assistiram a palestra até aqui, que tiveram essa paciência, obrigado aos organizadores, e especialmente obrigado a todo mundo que me ajudou, né? Eu estou com uma idade não muito pequena nesse caminho, os professores, os colegas da indústria, os colegas professores, alunos, ex-alunos, eu tenho a satisfação de ter ex-alunos em um monte de lugares, todo mundo me ajudou. Essas coisas que eu aprendi aí, que eu estou mostrando para vocês, ou foi alguém que estava estudando comigo, e tentando resolver, ou foi alguém que me ensinou, né? Então, não é um trabalho individual, é um trabalho de grupo, é um trabalho de muita gente colaborando, muita gente estudando. Eu queria agradecer, então, a todos esses que me ajudaram e, novamente, aos organizadores. Muito obrigado